Como dizem nossos irmãos de Minas Gerais, bom demais da conta em sua companhia nessa manhã de reflexão e arte. E o nosso convidado de hoje é mineiro de Belo Horizonte, o amigo Gladstone Lage, educador, escritor, letrista musical e ligado à associação Grupo Espírita O Consolador naquela cidade. E sem perda de tempo, vamos buscar o nosso convidado. Bem-vindo, meu caro Gladstone Lage, a essa nossa manhã de reflexão e arte. Satisfação, agradeço pelo convite e contamos com a sintonia amiga dos companheiros que nos veem, que nos ouvem, tá? Conversaremos. Um privilégio tê-lo conosco, meu caro. Você e seu magnífico trabalho de transformar em sonetos uma obra igualmente fantástica que é Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Conta pra gente, o que te levou a desenvolver esse projeto? Vanir, olha, esse livro é situação interessante, porque ele é processual, sabe? Não houve uma premeditação. Dentro daquela perspectiva de Kardec, de que existem aquelas produções mecânicas, semimecânicas, conscientes, eu me encantei bastante com a leitura do livro Matriz, Paulo Estevão, de Emmanuel. E na época eu estava empolgado também com o estudo do Esperanto. Aí eu acessei o volume de Paulo Cai Stefano e exercitei, pensei, olha, se eu conseguir ler esse livro, eu estarei exercitando literatura, conhecimento da história dos Atos dos Apóstolos, estilo de Emmanuel e o conhecimento do Esperanto. Então eu fui lendo com essa intenção, sabe? E com muito gosto, fiquei absorvido. E aí é que entra o lado mecânico, somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos de fazer, né? Eu tive uma ideia, um insight, uma intuição, o nome que nós dermos. Eu realmente não tenho clareza por quê, mas eu peguei um dos capítulos e transformei, quis fazer um poema dele e transformei em soneto. Li o segundo capítulo e fiz a conversão dele para o soneto. Quando eu fiz isso para o terceiro capítulo, com toda sinceridade, eu me afligi, porque foi como se eu perguntasse para Jesus, né? E pensasse assim, o senhor não está pensando no que eu estou pensando que o senhor está pensando, não. Né? Porque eu vi o tamanho do livro, eu pensei assim, são quantos volumes? E o desespero, a aflição chega a um ponto que você pensa assim, é um absurdo, né? Ele é rimado, né? Então eu pensei assim, não vai ter estante de letra, não vai ter estante de palavras, eu não tenho estante de vocabulário. E ao mesmo tempo, eu pensei, não vai ter tanta rima, de modo que ele fique criativo, que ele não fique assim, um jargão muito previsível e tal. E tinha que ser um soneto temático, narrativo, fidedigno à obra matriz. Então, quando eu comento no prefácio, é verdade, Vânia, eu comento foi um parto, e depois eu me dei conta de que realmente a produção dele levou 9 meses. Eu fiz, está muito bem, muito emblemático, né? Então, a questão que você fala de a gente fazendo o caminho foi assim, tá? Então, eu fui me encantando com Paulo Estevão, me exercitando minimamente no Esperanto instrumental, não é por falar Esperanto, ouvir fluentemente, nada disso, um estudo esperantista, e essa intuição e esse trabalho. Por isso eu falo no prefácio que ele foi muito trabalhoso, porque, só um exemplo concreto, tá? O nome do pai de Gesiel, eu não sei até hoje, acho que é Yoreshed, né? Aí eu falei assim, olha, como que vocês têm tradução para o Esperanto? Eu peguei, fui literal, né? Quando eu fui para a versão em língua portuguesa, estava da mesma forma. Eu falei, se eles me preocuparem em passar assim, eu vou manter. Então, isso foi processual, foi sofrido e foi arrebatador. Foi uma experiência bem profunda, sinceramente. Gladstone, vou te pedir uns minutos e nosso papo vai continuar. Mas preciso mostrar aos nossos amigos uma pequena parte que seja desse seu magnífico trabalho, ilustrado em vídeo e que pode ser acessado no YouTube. Vejam que sensibilidade.
abrindo a boca, dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes, a voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Conflagram-se perseguições, mas ei-los calmos. Gesiel e Abigail, os irmãos encarcerados sob o estigma de maus e celerados, vislumbrando o plenilúnio ao som dos salmos. O ignoto do veredito aumenta a noite. O que planejam os romanos ofendidos a vingar os seus sítios destruídos, a morte, a escravidão, o exílio, o açoite? O pai é envelhecido, a mãe que é morta. Na memória as escrituras os exorta e lhes inspira vera paz ao coração. São cordeiros sob a forma de crianças. Antevêm o mestre em bem-aventuranças, enquanto aguardam a sentença, a imolação. O ninho familiar desfeito e confiscado. Joquedebe expropriado, torturado e morto. Abigail, estarrecida de espírito absorto, sente que estar em Corinto lhe é arriscado. Adotada, rumará prestemente à Palestina. Chora o irmão sentenciado às galeras, a febre a incendeia ante as medidas feras que esmagaram seus sonhos de menina. Que será do seu querido Gesiel, que a seu lado contemplava o céu, animado na espera do Messias? Aprendem aos sorvos do sofrimento, sem queixas, apesar do abatimento, os mártires a adubar as profecias. O pai é morto, a irmã é desterrada. Como não bastasse, ao suplício e a galera. Desconhecedor do futuro que o espera, no navio a comitiva a Neopafos destinada. Passam-se os dias, uma peste prolifera. Vitima Sérgio Paulo quase o mata, o tortura. O abandono, o delírio, o estigma, a amargura. A febre o avassala, ameaça e exaspera. Chega-lhe Gesiel, indicado por vassalo. Aproxima-se humilde e desdobra-se a cuidá-lo. Restabelece-se o enfermo, volve à vida, mas horrores! O escravo enfermeiro herda-lhe febre e dores. A toda criatura Deus chama pelo nome, pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum
nos possa apartar do amor de Deus. Não o lançarei ao mar, serviu-me, vou libertá-lo, e leva-o a uma praia, a doença ao forreá-lo. Saulo e Abigail à sombra dos pessegueiros, traçam planos e projetam compromissos de noivado. É o lírio feminino no carinho delicado, e o atleta de Moisés nos expoentes altaneiros. Cogitam dos caminhos de Gesiel, o irmão cunhado. Nem notícias, nem indício da parte dos mensageiros, nem relato, nem missiva, nem traços dos paradeiros. Abigail quase contente, o coração acabrunhado. Casar-se-ão, terão um lar e filhos, serão felizes na lei. Na oração encontrarão raízes. Saulo a esperava com quanto a desconhecesse. Ela o servirá, sentido da nova vida. Eu estou realizada, pois sou tua escolhida. Que bom se Gesiel liberto me aparecesse. A praia é o ninho, o céu é a coberta, o delírio a cantinela, o assaltante a companhia. Titubeia a liberdade sob a morte que o rocia, o corpo freme de dor em erupção aberta. O sicário abre trégua, fala em homens do caminho, alenta o semi-morto e o leva a um abrigo. Gesiel guarda-se em Deus, em prece roga um amigo. Saúdam-no como irmão, albergam-no com carinho. Hóspede de Pedro, o sábio, amoroso velho, dedicado, caridoso, fala-lhe do Evangelho e mostra-lhe o cumprimento da lei, de Belém à cruz. Gesiel era amoroso, faltava doutrina em nome. Agora tu és Estevão, és feliz, és novo homem, sofrerás, serás um mártir, servo escravo de Jesus. Saulo e Sadoc ingressam na assembleia. Sentem-se repugnados entre os pobres do caminho. Trocam olhares de soberba, de vaidade, de escarninho. Vir foi equivocado, desperdício, descabida ideia. Constringem-lhes preconceitos, agita-se a turba multa. Adentram no auditório João, Pedro e ao meio um jovem.
Os sofredores nos aclamam, em lágrimas se comovem. Os maus investigadores são magnetismo e luta. Estevão abre palestra, Moisés e Jesus no verbo. Meu coração, quando canta, leva bem alto minha emoção. Saulo petrificado, corrói o ciúme acerbo, sente-se enciumado, enjaulado o leão, a fera. Estevão não mede forças, não aquece ao duelo. Em coro saem os judeus, juram audiência e flagelo. Saulo vai tresloucado, inferniza-se, mas considera. Lindo e emocionante. Temos a conversão de Saulo na força da fé e o legado do então Paulo, que são arrebatadores. Dois extremos profundamente envolventes. A maior expectativa, acredito que minha na conversa, é instigar as pessoas, estimulá-las a conhecer a história dos apóstolos. Nós conhecemos muitos discípulos assim no Evangelho, né? E conhecer a obra Paulo e Estevão para entendermos várias coisas. Mas, francamente, Vanir, eu acredito que no mundo mais evoluído, mais próximo da regeneração, toda essa indústria, todo esse caminho cinematográfico, novelesco, literário, vai se aperceber da imensidade do repertório da vida de Paulo de Tarso. Ele é inesgotável. Então, quando nós tentamos sintetizá-lo no livreto, que é um fruto pequeno da árvore do livro de Emmanuel, e que se refere aos Atos dos Apóstolos de Lucas, e que remonta a um companheiro que trabalhou permanente. Ele não trabalhou quando ele estava preso, quando ele estava encarcerado, então ele trabalhou também. Mas durante 30 anos, inesgotável, tem de tudo, tem de humor, tem drama, tem romance, tem as questões todas nos Atos dos Apóstolos. Um detalhe, eu citei a questão do romance, o pessoal pode dizer, romance em Atos dos Apóstolos, lembrar que aquela jovem Tecla se apaixonou por Paulo de Tarso. E ele deixou a cidade no sentido de poupá-la. E que há livros alternativos aí, né? De apócrifos, tal, uma literatura alternativa que comenta que ela se converteu ao Cristo, se manteve celibatária e foi martirizada, uma das hipóteses. Porque ela entendeu um amor diferente quanto Madalena entendeu. Realmente um cabedal fantástico. Mas, como você costuma dizer, seu lugar no mundo é Belo Horizonte. Meu lugar no mundo é Belo Horizonte. Mais francamente, eu viajei uma vez para fora do estado, foi a única vez que eu andei, que eu fui de avião, né, nesta vida, e sob a condição de que eu iria à tardinha e voltaria depois do almoço do dia seguinte. Foi assim que eu fiz, sabe? O pessoal até brincou comigo, colocou um hotel bom, chegou de manhã, tinha tanta opção de café da manhã que eles disseram assim, nós fizemos isso para persuadi-lo. Só que eu comi muito pouco. Tinha que ter um tempo ali para aproveitar aquele café da manhã. Então, eu retornei rapidamente, mas eu fico muito em Belo Horizonte. Basicamente, aqui eu brinco com o pessoal que eu vim de algum umbral e eu vim com uma tornozeleira perispiritual eletrônica. Eu devo ter algum cargo de prefeito, sabe que eu fico em Belo Horizonte constantemente. E esse momento da pandemia, acontece o que está acontecendo agora. Eu nunca estive tão participativo no movimento espírita, na rede, né, do movimento espírita, em função das lives, em função de alguns estudos que compartilhamos. E você está nos dando essa oportunidade, né, de conversar com as pessoas num lastro bem mais amplo, tá? E você tem uma história com o albergue municipal aí da cidade, não tem? Conta pra gente. E a gente não deixa de fazer as relações kármicas possíveis, tá, Vanessa? Tentemos ser um pouco interessantes, né? Então, havia eu com Carmen e minha mãe com a missão, a tia Branca. Desde criança, ela falava assim, se um dia eu ganhar na loteria, eu vou fazer uma casa de sopro. Ela sempre falava isso, recorrentemente. Ela não ganhou na loteria e fez a casa de sopro. Abdicou de um cargo do Estado, é professora em 2 turnos, ficou num,
e fez um trabalho na rua de distribuição de alimentos, que ficou bem tradicional aqui na cidade. E ela fez isso com recursos próprios. Depois ela fazia pedágio, ela fez. Não tinha alcunha espírita, não tinha nada. Nós não tivemos essa formação nem católica, nem uma frequência a tempos. Então, alguém um dia sugeriu, algumas pessoas foram participando, né? Foram se inserindo no trabalho, e sugeriu aí em 1987, depois de 2 anos delas trabalham na rua, instantemente, todos os dias, com primeiro chá e depois a sopa, é que surgiu a Associação Grupo Espírita Consolador, 1987. Em 1981 para 1982, a espiritualidade provou a perseverança dela, e eu, né, longe, até incomodado, porque ela fazia o trabalho voluntário, colocava mantimento debaixo da cama, vinha gente desconhecida em casa fazer prece antes da atividade, e eu, espírito evoluído, estava incomodadíssimo. Foi cadê a nossa privacidade? Aquela coisa de... O que é esse espírito, né? Bem, frívolos. Em 1991, existe essa possibilidade de convênio com a Prefeitura Municipal para o que seria um albergue. Só uma curiosidade para entendermos o que vem de Deus, tá? Aqui já vem do plano maior, segundo, do plano das ideias, né? Do mundo das ideias, segundo Platão. Então, eles falaram num convênio. Quando eu vi que minha mãe ia a essa reunião, novamente, não sabendo por quê, como não sei por quê, iniciei o livro Paulo Estevam em Sonetos, eu fui a uma reunião em que minha mãe participaria. E, na época, lá havia algumas entidades candidatas a esse projeto. Quando o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social pediu que você fizesse um projeto, de novo, sem saber por quê, eu fui para casa e comecei a escrever. Eu pensei assim, eles têm que ter um lugar para se alimentar, digo. Então, tem uma cozinha e um refeitório. Aí eu pensei, mas tem que ter um banheiro, eu coloquei banheiro. Aí veio a imagem mental que eles podiam aproveitar e dormir. A imagem mental, Vani, tudo franco. Nunca vi espírito nessa vida, não ouço, coordenei reunião mediúnica com um tempão, não teve teleportagem, não teve materialização, nada. Pela fé. A fé raciocinada em Kardec. Aí veio a ideia de um dormitório. Eu pensei, eles podiam, então, tomar banho, jantar, dormir. Depois atendimento. Eu fui pensar, e dei o nome do projeto, sem conhecer a palavra albergue, eu dei o nome de albergue. Eu tinha pensado em abrigo. Nem sabia do albergue de Pedro, nada disso. Pensei assim, nós não temos dinheiro, vou colocar aqui para 200 pessoas, que a prefeitura vai patrocinar e nós vamos gerenciar 200. Aí eu falei, não, estou sendo muito ambicioso, muito prepotente. Risquei e coloquei 100. Mandamos para o secretário. Quando reunimos de novo, ele falou assim, olha, dentre as propostas, a que se alinhou conosco, que é praticamente, quase que literalmente a proposta que a nossa assessoria havia esboçado, foi a proposta do Grupo Espírita Consolador. A única diferença substancial é que nós pensamos em 200 e eles propuseram 100. Então, Vani, tinha que ser. Aí minha mãe veio, ficou na linha de frente, com 3 anos, ela, por uma questão assim de doença, tal, física apenas, sempre mais iluminada até a desencarnação. Ela recuou um pouco e eu fui para a linha de frente administrativa. Meu irmão Alterson disse que a missão da minha mãe foi amar, então era a luz, e ficava como lâmpada também. E eu no batente, coisa do que eu trouxe do umbral, né? Aí fiquei lá. Minha mãe ficou, então ficou no albergue Tia Branca, 24 anos ficamos no trabalho. Na verdade, quando o albergue completou 20 anos, minha mãe desencarnou. Então, ela continuou do plano espiritual, porque o albergue se mantém até hoje. Em 2016, depois da certeza de que o ciclo estava fechado, é que nós legamos, quase para uma cooperativa dos funcionários, com outro nome, o Instituto. Eles deram prosseguimento, porque eu achei que ali viraria um pouco essa empresa, né? Não era o meu perfil. E aí eu voltei a trabalhar na escola. Ou seja, era a missão da minha mãe, e sem a lâmpada, eu tive que passar para um grupo que tivesse luz. Foi isso. Tá? População adulta de rua. Um trabalho bacaninha, legal. Que lindo, meu caro. Sua mãe passou por aqui e deixou um grande legado. Aliás, cabe a cada um de nós, não é mesmo? Quando eu peguei o livro Paulo Estevam, tá? Em Sonetos, isso aqui porque eles estão mostrando a verdade por uma curiosidade. Eu fiquei muito tempo sem um exemplar. As letras que eu passo por Tim e Vanessa, muitas vezes eu não tenho os CDs e nem os DVDs, e às vezes nem vou à apresentação. Porque, no meu entendimento, eu faço semeadura e entrego. Pode haver uma negligência, mas é porque, no meu entendimento, não me pertence. Mas o Paulo e Estevam, em função da nossa conversa, eu encontrei um exemplar.
E em função da oportunidade que você me deu, é mais um aspecto da sua tarefa importante, eu relembrei que eu tinha prefaciado em favor da minha mãe. Eu tinha colocado uma homenagem e depois o prefácio do livro. O soneto de dedicatória à minha mãe, eu não lembrava. Então, imaginemos a hipótese de que espiritualmente ela nos presencia e ela nos aprova a conversa. Foi uma visitação, né? Sem dúvida, a sintonia permanece. O amor promove isso. A gente passa por aqui, mas o amor nos mantém unidos. Não importa a distância, não importa a dimensão que estejamos vivendo momentaneamente separados. Então, encaixando com essa sua fala, Paulo nos diz muitas coisas imperdíveis, né? Por isso é que é importante conhecer a ele, que trabalhava em 3 turnos, que Paulo, num ponto da vida dele, ele tecia, a fim de não ser pesado nem às expensas próprias, a fim de não ser pesado a ninguém, fazia a pregação na sinagoga em horários complicados, ensolarados, que era mais barato alugar naquele momento, às vezes, a salinha que ele utilizava, e ainda escrevia as cartas em 3º turno. Diz até que quando ele dizia aos Gálatas assim, eis que vos escrevo em letras grandes, é porque ele estava com sono. Então, Paulo está sobre isso, ele nos diz o seguinte, se nós esperássemos apenas nesta vida, seríamos as mais infelizes das criaturas, porque nós temos memória, esperança, lembrança. E quando ele nos diz também, vale para minha mãe e para todos os companheiros que neste momento lamentam uma perda física de afastamento temporário. Ele escreve assim, eu tenho para comigo que nada nos pode separar do amor de Deus, nem os abismos, nem as enfermidades, nem as potestades e nem a morte. Então, Paulo personifica o triunfo da vida. E podemos lembrar então que Jesus não era espírita, nem católico, nem protestante. Jesus era Jesus. Jesus Cristo. E o que cada ser humano deve abraçar com intensidade é o seu legado, ser simplesmente cristão, não acha? Várias questões sobre isso, essa nossa tendência de polarizar. Isso esteve presente na cultura, no tronco hebreu, predominantemente. Os heróis hebreus, eles rivalizavam. Elias, esse gigante profético, acabou condenando à morte aqueles profetas de Baal. Eliseu agiu com complacência uma vez que ele cegou o exército temporariamente, levou quase que por uma hipnose ao meio do exército hebreu, e quando eles perguntaram o que nós vamos fazer com eles, vocês vão alimentá-los, descedentá-los e liberá-los, porque eles já sabem qual é o verdadeiro Deus. Certamente esse exército saiu transformado. Agora, hebreus com filisteus, os heróis, Josué, a maneira como a narrativa do Antigo Testamento acontece, é como se fosse uma luta e uma imposição deste povo sobre os demais povos. E nós temos essa tendência, esse risco, né, de rivalizar e polarizar. Isso é tão arraigado que fez esperar o Messias como se fosse uma espada impositiva, um chefe de exército. E entre os discípulos, se surpreendiam que ele falasse com a mulher, afastavam os pequeninos. Essas questões, como você vai falar com Cornélio, se ele é gentio? A dificuldade dos nossos irmãos discípulos grandiosos, quando Saulo se converte, e mesmo quando acreditam na conversão deles, Emmanuel narra que havia uma dificuldade de perdoar por causa do que foi cometido, de uma parte de alguns, por causa do que aconteceu, comandado por Saulo, contra Estevão, contra Gesiel. Então, Paulo se torna cidadão mundial. E ele passa pelas comunidades, grupos supersticiosos, grupos mais primitivos, grupos mais ou menos generosos, mais ou menos ilustrados. Ao final, ele cita, olha, eu fiz-me fraco para ganhá-los, fracos e forte para ganhá-los fortes, a fim de ganhar alguns. Quando a gente vai a parâmetros curriculares nacionais, a gente vê lá que a questão da língua, por exemplo, hoje se considera, com base em alguns teóricos, o poliglota na própria língua. Paulo de Tarso era poliglota nos 2 sentidos. No sentido de falar as línguas e no sentido de falar línguas de acordo com cada meio. Seguindo a retidão. E ao final das contas, ele cita, interessantemente, que as profecias serão cumpridas,
as línguas cessarão, as ciências se extinguirão, e o que ficará é o amor. Então, chegou à mesma conclusão de João Evangelista, lá na ilha de Patmos, no Apocalipse, que dizem que nos últimos fôlegos dele ele dizia: meus irmãos, amai-vos, meus irmãos, amai-vos, amai-vos. Paulo faz esse movimento e essa síntese de que o que importa é o amor. Isso é fundamental, porque é assim que ele, por exemplo, batiza o escravo da rainha da Etiópia. É assim que ele considera gentios, samaritanos, cipriotas, mulheres, crianças, soldados. Ele é esse bandeirante mundial do Evangelho. Então, a missão dele é muito complementar dos excelentes irmãos apóstolos, mas com uma missão assim aberta. Se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos assim, tão um nicho, né, uma questão espírita tão fechada assim, né, e tão comparativa de doutrina, que, na verdade, quando Paulo escreve, por exemplo, assim, que aquele que crê está salvo, ele concorda com os trabalhadores da última hora. Nós achamos uma absurda a parábola, mas a intenção da parábola é mesmo mostrar que, desculpe se eu for prolixo, tá? É mesmo mostrar, por exemplo, que os outros passaram pelo companheiro que precisava de ajuda e o samaritano foi que o ajudou. Naquela síntese da parábola em que uma viúva, uma velhinha, viúva foi fazer um donativo. Jesus sintetiza 4 aspectos importantíssimos da vida de uma sociedade que desprezava: a mulher, idosa, pobre e viúva. Ele sintetizou tudo. Paulo de Tarso sintetizou tudo isso. Então, quando ele diz que aquele que crê será salvo, o trabalhador dos mortos, é que aquele que aceita Jesus, independentemente da sua trajetória e crença anterior, que aceita Jesus, ele tem a salvação da paz, da fé, da caridade, da fraternidade. E Paulo seria um exemplo de antipolarização, já que ele encarnou a frase "ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver", e saiu espalhando as boas novas para todo mundo, sem distinção. A importância da complementariedade de Pedro. Por quê? Porque Paulo tinha essa postura, que é uma postura diferente, muito desafiadora de transformação dele, porque ele tinha um zelo fervoroso, extremado em relação às Escrituras. E isto levou a alguns extremismos. Quando vem a questão do Cristo, ele entende que a todos é anunciada a boa nova, não a alguns. Então, ele tem esse papel importante. E ele mantém aquele primeiro momento zeloso em relação à garantia de alguns novos princípios. Então, por exemplo, é muito desafiador que ele defendesse a abolição da exigência da circuncisão. Porque Jesus havia dito: o sábado foi feito para nós, não nós para o sábado. O pai de Tobias havia enterrado um companheiro, que tinha um corpo lá, e ele enterrou, e depois o pessoal questionava porque ele era muito caridoso, porque ele fazia aquilo no dia de sábado. Então, o sábado, de certo modo, nos escravizou. A circuncisão nos escravizou. Por isso, a dificuldade, por exemplo, da comunidade de aceitar Tito numa reunião colegiada que decidiria sobre a circuncisão. Então, nesse sentido, Paulo era firme, no sentido de superação, de evolução dos princípios. Quando entrava uma questão de Paulo, do desafio do homem velho, do aspecto de Saulo, mais forte, mais enfático, né? Quase destemperado, né? Destemperado seria eu de falar isso. Mas então, quando Saulo entrava com uma força desproporcional, pacífica, aí Pedro entrava com a sua serenidade, com o seu silêncio, com a sua humildade, com a sua bondade, que envolvia a todos. Por isso eles se complementam muito, né? Pedro dá conta de administrar aquela comunidade de Jerusalém. E Paulo dá conta de desbravar terras, como diz Emmanuel. Ele gostava de ir a lugares onde o Cristo não era conhecido, né? Por isso é que João Marcos não deu conta de viajar com Paulo. Imagina, ele pensa assim: nós vamos viajar para Alexandria, que é um lugar maravilhoso. Aí Paulo escolhe um rumo de floresta, de febres, de areia, de deserto, de salteadores, de aldeias. Então, nós não conseguimos dimensionar a psicologia de Paulo. Nós temos aspectos, e do que tratamos são os aspectos, né? Os traços da história. Aquela questão para a cultura geral do taoísmo, aquele círculo que tem o yin e o yang, sabe? Tá?
Aquilo ali eles explicam fala que é uma oposição complementar. Ela não rivaliza, ela se opõe e se complementa. Por isso você tem Paulo e Pedro. Por quê? Porque o espírito yang ele é vigor e o yin é ternura. Por isso que eles representam, às vezes, o yang em cores quentes e o yin em cores frias. Então, tem o vigor de Paulo e a ternura de Pedro. Quando você pega nesse eixo, nesse polo yin, você vai encontrar Pedro, Maria de Nazaré, Chico Xavier. Quando você vai para o polo yang, você mesmo falou, você vai encontrar Paulo, Emmanuel, Allan Kardec. Então, quando nós dizemos assim, é uma identificação de polo, sabe? Importantíssimo, Excelente Maria. A gente pensa Francisco de Assis, não, Francisco de Assis é puro amor, mas o amor é incandescente, ele é arrebatado, se ele realmente foi um evangelista, ele era filho do trovão, ele é irmão do fogo. O discípulo que Jesus amava, chegou primeiro. Ele escreve umas coisas tão assim, arrojadas, sabe? Ele é tão até impulsivo, porque ele é yang. Santa Teresa de Ávila é yang, e Santa Teresinha de Jesus é yin. Aquela doçura lá no leito é yin. E a doutora, tem um caso de Santa Teresa de Ávila, fechando, tá? Dizem que Deus a incumbiu mediunicamente a cumprir uma tarefa lá. Aí ela foi parar no lugar, e ela andando e tal, chegou lá no lugar cansadíssima, a ponte que dava acesso para o lugar tinha caído, eu atravessei, era difícil. Aí dizem que ela tinha, coisa igual a Joana d'Arc, eu ouvia, né? Ela virou para supostamente Jesus e reclamou e falou assim: o senhor me manda para esse fim de mundo, o senhor não podia primeiro ter deixado essa ponte aqui, não? Aí a voz disse para ela assim: mas é assim que eu trato os meus seguidores. Ela falou assim: por isso que o senhor tem tão poucos. Resmungou e estava atravessando o rio. Ela é yang. Agora, vai falar que Santa Teresa de Ávila não ama, que Kardec não ama, que Paulo não ama, que Emmanuel não ama e que João Evangelista não ama. Certo? Brilhante analogia, meu caro, brilhante. E fale de sua parceria com os músicos Tim e Vanessa. Como aconteceu? Eu gosto muito da poética das palavras. Isso tudo bem. Mas eu sou praticamente nulo na hipótese de instrumentista. Eu fui fabricado para ser ruim de música. Não danço. Eu toco violão da maneira do meu grupo jovem, eu tocava em 1982. É do mesmo jeito, se eu não sei que algumas músicas são as mesmas. Se interromper a música, eu tenho que começar de novo para saber onde eu estava com a sequência de dó. E se tiver uma essa aqui a música é assim, são poucas posições, mas e onde que entra cada posição, se é maior ou menor? Até isso, na sequência. E o meu ouvido musical também é ruim. Bem, desta pedra Deus tira, então, o leite está entregue para o Tim. Eu fui a reboque da minha mãe, lembra? O Tim veio a reboque da esposa dele, a Ruth. Ele veio, foi consolador, conheceu a gente, estávamos conhecendo, e acabou que ele é um espírito muito prático e muito bom de serviço, muito intuitivo, e tinha umas coisinhas no centro, meio paradas, e começou a arrumar as coisas e ouvir, né? A gente foi conversando. Um dia eu ouvi o Tim e a Vanessa cantando, e não sabia que eram irmãos, né? Muito afinados e tudo. E alguém me encomendou uma música para o Tim, e falaram que era uma música, era um tema para a União Espírita Mineira, tal, música C. De novo, sem saber por quê, eu sou praticamente legião, porque somos muitos, tá? Aí, de novo, sem saber por que, eu escrevi a letrinha, que seria a música C. No dia em que a União Espírita Mineira escolheu a música como tema, nenhum de nós estava lá. Aí, uma pessoa participava do grupo mais perifericamente, bacana, depois muito mais aprofundadamente. Ah, não, eu conheço o pessoal. Então, vem cá receber a homenagem. Eu nem sabia como funcionava, não. Aí veio uma outra ideia, depois uma ideia de um encontro de mocidades aqui, que era com a MEB, depois com o Jeremy, e eu vi que eram músicas tema. E aí nós a fizemos com mais intencionalidade. Mas sempre assim, eu tinha a preocupação que a letra acrescentasse, não fosse uma letra assim, muito previsível, e que ela tivesse um conteúdo mais assim, para ser estudado. Ah, mas ficou complicado. Eu falei, nossa, a letra vai virar um mantra, e as pessoas vão tirar a curiosidade. Então, só algumas peças, tá, Vânia? Algumas delas. Por exemplo, Senhor das Estrelas. Eu tive uma ideia, foi a única, eu tive uma imagem com Jesus passando assim, vira lá, que tem, que você estivesse deslizando. Não foi evidência, não foi ideia. Eu tentei escrever esse motivo. Mas quando eu passei, eu falei para o Tim, acho que não tem jeito de musicar. Aí ele pegou e conseguiu musicar. Quando ele me apresentou a música,
Eu fiquei meio parado. Você não gostou, não? Eu não, porque eu não entendi. O meu ouvido é muito ruim. Toque de novo. Aí tocou de novo. Aqui, eu vou escutar mais vezes e eu lhe falo se eu gostei. Senhor das Estrelas, Maninho. A melodia é maravilhosa. Olha de onde que Deus está pegando sociedade para o coitado do Tim e de alguns amigos. Então, o Senhor das Estrelas, comecei, aí veio a aurora, a concepção astral que eu tenho era sexualidade. Eu quis dar a dimensão de sexualidade no universo. Né? Aí veio o Éden. Eu não consigo decorar a letra do Éden de jeito nenhum. Porque eu acho a letra, praticamente o Antigo Testamento está lá, sabe? E o Tim conseguiu musicar. Então, é impressionante que ele consiga fazer essas coisas, me surpreende. Algumas nós temos muito afeto. A música de Pedro, só para situar como acontecem as coisas do ponto de vista do mundo das formas. Né? Nós não teríamos estudo porque era um recesso de feriado. Mas decidimos que faríamos estudo no recesso. Aí eu peguei um livro assim, Paulo e Pedro. Preparei o estudo e levei. Quando chegou lá, eu quase só falei sobre Pedro. E várias partes que eu não tinha premeditado do Evangelho de Pedro. Se eu fui sacerdote, sei lá. Porque vamos lá, Vanir. O padre trabalhava com todos os grupos excluídos, tá? Aí você trabalha com desempregado, doente, toxicômano, transtornado mental, peregrino, vários grupos que são os que excluímos na Idade Média, e que depois você vem para fazer promoção social, não porque é bonzinho, mas por sua responsabilidade kármica. Então, eu falei sobre Pedro sem que aquilo fosse a minha intenção inicial, mas eu fiquei muito surpreso comigo. Eu saí tão impressionado com o estudo que eu fui para casa e anotei que esse estudo eu não posso perder, não. Quer dizer, não fui eu, né? Aí eu anotei a ideia do estudo e passei para o Tim. 2 dias depois, o Tim tinha feito a música. E essa eu escutei a primeira vez, eu já me enterneci com ela, sabe? Ou seja, eu passo as letras, o Tim tem toda essa liberdade de adaptá-lo naturalmente, né, de acordo com a necessidade, a métrica e tal, mas o fato de tantas vezes ele ter encaixado tão bem o que veio, e muitas vezes sem rasura, só nos faz crer que vem do mundo superior. Não é verdade? Já mencionamos em outras oportunidades que nosso momento de criação se dá em equipe, mas com muita transpiração de nossa parte, já que ninguém fará por nós. Só concordando com o que você disse, lembrando, hoje, não só hoje em dia, né? Predominantemente hoje, quem estuda uma área que se chama análise do discurso, e muito do que a universidade estuda vem lá da Grécia, com a retórica dos gregos e tal, quem estuda a análise do discurso vai encontrar alguns teóricos, alguns que, por tabela, né, que a minha esposa estava estudando esse tema e tal, Amossi, Bakhtin. Uma das questões que esses estudantes, esses cientistas linguísticos, constatam e propõem é que ninguém escreve ou fala sozinho. A nossa língua, inevitavelmente, é uma construção coletiva. Quando nós temos algum clássico, Machado de Assis, nós encontramos expressões correntes com muito estilo pessoal dele, e nós percebemos que nós falamos hoje de modo muito semelhante, simplificado ao que se falava há tempos. E que isso foram construções. Olha as expressões idiomáticas, nós usamos assim, por automatismo, né? Então, mesmo quando nós pensamos assim, as cartas de Paulo, algumas são escritos coletivos. Alguns livros que são bíblicos, atribuídos, por exemplo, a Moisés, o Pentateuco, a Davi, os Salmos, alguns livros atribuídos a Salomão. Aí nós dizemos, não é claríssimo que tenha sido apenas aquela personalidade que haja escrito, mas não importa, porque ele representava aquele pensamento, assim como os pintores às vezes assinavam obras dos seus aprendizes, né? O que importa ali na carta de Paulo, por exemplo, é a essência. É a unidade que ela comunica. Não é isso? Então, quando a gente pensa em letra, eu falo sempre com o pessoal isso, que quem gosta faz parte da letra. E quem pensa assim, puxa, eu gostaria de ter escrito isso, eu gostaria de ter feito essa melodia, essa pessoa já faz parte. De certo modo, a força mental dessas pessoas ajuda essas obras a serem manifestas. Sim, sem dúvida. E sua parceria com o Tim é prova disso. Canções belíssimas. Eu não sei quantas são as músicas. E outra questão que acontece conosco, uma vez tem uma das músicas assim que chama 3 horas, né? Estava ouvindo uma vez, acontece muito entre mim e minha esposa assim, 3 horas. Eu escutei a música assim, Tim e tal, escutei, tá?
falei assim, tem o meu estilo. Eu falei, Tim, falei para ele assim depois do telefone, essa música 3 horas tem exatamente o nosso estilo. Eu falei, mas ela é nossa. Você não lembra? Você me passou essa letra faz muito tempo. Então, por isso que eu achei muito parecida com as nossas. Acontece isso. Tem uma música sobre o Sermão do Monte, aí é um aspecto diferente para nós entendermos que as matrizes são espirituais. O time pediu uma letra sobre Sermão do Monte. Eu pensei assim, mas isso é assim como o Senhor das Estrelas, né? Esse tema é tão explorado, já como que eu vou escrever? Eu demorei muito, o time pediu novamente, a pedido de um outro amigo, intercessão. Aí eu demorei. Um dia o time pegou e falou, vou mostrar para você. Ele pegou e cantou a música, Vani. O mesmíssimo estilo de letra e de essência musical. Mesmíssimo estilo. Aí eu tinha, como assim, Tim? Eu sentei ali, sentei na reunião, no vídeo, eu sentei, peguei de PD, escrevi a letra e fiz a música. Ou seja, eu demorei. Aí Kardec diz, né? Os planos de Deus não se assentam sobre a cabeça de um homem. Disseram para ele, se não fosse você, seria outro. Entre nós, aí eu fiquei ruído, né? Peguei, assim que o Tim sair, peguei um violão velho que tinha lá na sala, né? Falei assim, então tá, já que o Tim faz a música, eu faço a letra. Ele fez tudo. Agora eu vou fazer a letra e a música. Eu falei, vem de mim, inspiração. Sentei lá e fiquei esperando. Vani, não saiu nada, nem letra. Agora eu vou tocar violão mecanicamente, que legal, nada. É a espiritualidade nos mostrando que não é doce, não é verdade? Pode crer, um trabalho conjunto, sim, sim. Mas, meu caro, nosso tempo está voando. E eu gostaria ainda de extrair desse seu envolvimento de profundo carinho com a saga de Paulo de Tarso alguma sugestão para que os amigos que nos assistem também se interessassem em mergulhar nessa obra magnífica de Emmanuel. É só aquela impressão sempre de que a mensagem fica incompleta porque Paulo é impossível de ser transmitido. Porque Atos dos Apóstolos tem aquele estilo da época, com as técnicas gregas do texto de Lucas e tal. Não conheço grego, não, só que eu achei bonito falar assim, tá? Mas ele é um pouco mais truncado, um pouco mais denso. Paulo Estevão é uma narrativa novelesca que Emmanuel faz, com detalhamentos importantíssimos, e para que nós possamos ter uma ideia um pouco melhor do que representa este grande irmão. Quando nós falamos de alguns aspectos de Paulo, nós não narramos os episódios, nós não citamos os companheirismos de viagem, os testemunhos de sofrimento, o tipo de martírio dele. Então, quando nós deparamos com o legado, eu só concluiria de minha parte, mano, que eu gosto de alguns versículos, e esse me interessa bastante, eu acho que nós todos poderíamos conhecê-lo nessa época de luta. Se bem que nessa época de luta, segundo os antropólogos, nós sempre estamos em luta, sempre estamos em crise, é da nossa evolução. Mas é para termos ideia do aspecto da mensagem de Paulo, quando ele escreve para nós o seguinte: eu tenho para comigo que a fraqueza não existe, porque a força se manifesta na fraqueza. Por isso, quando eu pareço fraco, é então que eu sou forte. Essa dialética de Paulo é que nos fala que hoje nós enxergamos tudo como se fosse no espelho, mas depois haverá um momento em que veremos tudo conforme somos vistos. Ele está dizendo do plano físico e do plano espiritual. Por isso é que ele pode dizer: era criança, tomava alimento líquido, larguei o alimento líquido e tomei o alimento sólido. Dei de mão as coisas de crianças. Ele que dizia: quem me livrará desse corpo de morte? Se o bem que eu amo eu não faço, o mal que eu não amo, eu faço. Depois ele diz: as coisas velhas passaram, as coisas se fizeram novas, somos uma nova criatura. Já não sou eu quem vive, o Cristo é que vive em mim. Esse é um pouquinho de Paulo, tá, Vani? Maravilha, meu caro. Mas, antes de nos despedirmos, gostaria de sua visão sobre a arte divulgando a doutrina, tomando como referência o próprio Paulo. Vamos nos ater a este recorte, esse aspecto da arte espírita, porque, do ponto de vista do movimento espírita, que é desafio. Nós temos uma essência perfeita, porque ela é divina, dentro de um papel de continuar representando, levando esse estandarte espírita com as nossas dificuldades, imperfeições, aqueles animismos nossos preconceitos, do nosso personalismo, as nossas lutas personais, mas bem intencionadas. E o Espiritismo com essa capacidade profundamente transformadora em favor
da fraternidade e da caridade. Arte. Nós temos manifestações espíritas da arte. A arte ela tem um aspecto clássico, ela tem um aspecto assim, mais ou menos elaborado, com melhor acabamento, em todas as áreas, inclusive a literária. Então, os clássicos deixam de ser clássicos para não ser espírita? Evidentemente que não. Mas o distintivo, o grão de mostarda que nós trazemos é a mensagem. Então, se nós conseguimos, conforme orienta Emmanuel, comunicar o belo, o bom e o belo, se nós conseguimos, através do belo, manifestar o que é bom, é importantíssimo. E quais são os aspectos necessários do ponto de vista espírita e do ponto de vista universal que nós devemos considerar nas nossas inspirações? Em termos espíritas, a existência de Deus, o amor do próximo, a imortalidade, esse aspecto mediúnico que faz parte e que desarma as nossas vaidades, a esperança advinda da evolução, a confirmação de Jesus como Messias, o Consolador prometido, e a certeza, além da imortalidade, de que há muitas moradas na casa do Pai, que Jesus nos prepara lugar. Em termos espíritas, é isso. Aí você mas eu não quero pensar pelo aspecto espírita. Então vamos concordar com Gandhi. Gandhi, que era formado em Direito na Inglaterra e que fazia a defesa da Índia, tinha tomado o cuidado de dizer assim, não me chamem para um partido, eu sou muçulmano, eu sou hindu, eu sou indiano e eu sou inglês. Quando Gandhi tem contato com o cristianismo, vamos fazer um zoom, né? Ele pega o cristianismo, Bíblia, Evangelho, e ele diz assim, poder-se-ão perder todos os livros do mundo que se não se tiverem perdido, se não se houver perdido o Sermão do Monte, nada se terá perdido. A grande alma, grande Jesus. Vamos resumir mais, Vani? As bem-aventuranças. Se nós conseguirmos consagrar em vida, no testemunho, na personificação e nas nossas relações, ser humildes, simples, puros de coração, mansos, pacificadores e tivermos a sede natural de justiça, nós vamos transformar o mundo. Então, nosso desafio é usar todos os meios possíveis, por isso é agradecimento agora, é a parabenização pela sua iniciativa de alguns programas cujos trechos assisti, alguns outros aqui assisti, e aqui assistirei, né? Aqui assistirei, mas é isso, é uma sintonia positiva, usando todos os meios de imagem, de som, de narrativa, de fontes, tudo no bem. É um exercício de que nós tentamos ser um pouco melhores que nós. É Zaqueu subindo no sicômoro, depois desce de novo. Mas nós não voltamos os mesmos, tá? Então, por isso, agradecimento, tá, amigo? Somos nós que agradecemos imensamente por estar conosco, abrilhantando nossa manhã de reflexão e arte, nos chamando à reflexão sobre o maravilhoso legado de Paulo de Tarso, na consciência de nosso comprometimento com as transformações em nós e no mundo à nossa volta. Gratidão, Gladstone. Então, agradecimento profundo a cada pessoa que nos acolheu, tá? E a certeza de que estamos conectados na intenção do bem, apesar de nós mesmos, né? Se cuida, fica com Deus, até uma próxima. E se você conhece alguma instituição aí na sua cidade, manda o contato para nós aqui pelo WhatsApp que está na tela, para que a gente possa trazê-la para o nosso momento dos artistas na arte de amar. E gratidão imensa por ter estado conosco até aqui. E te espero no próximo domingo, 10 horas, aqui pela TV Espírita Nosso Lar, para mais uma manhã de reflexão e arte. E deixo você refletindo a semana com uma frase do amoroso Francisco de Assis. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro, nem destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Pensa nisso. Boa semana.